Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, e nós vamos falar hoje um tema Samadhi, ou Samadhi, sei lá como é que se pronuncia, nós vamos descobrir já, que é um estado, sei lá, todo mundo fala, atingir o Samadhi. Então hoje nós vamos tentar esclarecer isso aqui. Nós vamos tentar, não, eu vou perguntar e o Jorge está incumbido de responder sobre isso, né? Mas antes da gente falar sobre esse assunto e eu passar a palavra para o Jorge, é até interessante aparecer isso aqui, porque nós estamos falando de estado de consciência alterado ou definido, sei lá como que a gente vai definir, o Jorge vai definir o Samadhi, né, que é o estado de sei lá o quê, de deslumbramento, de totalidade, de neutralidade, sei lá. Mas imagina só, nós vamos falar sobre um tema que eu particularmente acho que, nossa senhora, nós estamos distantes, muito distantes. Poucas pessoas, poucos seres, acredito, aqui nesse planeta. Claro que eu não tenho nenhum vasto conhecimento e nem conheço todos os habitantes desse planeta, mas para estar envolvido nessa egrégora que é o planeta Terra, seja lá em que país for, que canto for, precisa ser muito forte para estar fora disso que nós estamos vivenciando hoje e para poder estar equilibrado e com um nível de consciência para atingir, vamos dizer, se é o termo apropriado também, atingir, acessar, sei lá, o Samadhi, né? Então é um tema interessante, justamente aparece numa época que, puxa vida, para a gente se equilibrar emocionalmente já fica difícil. Imagine então conseguir. Como é que eu posso definir? Antes, tudo bem, Jorge? Você está bom? Estou ouvindo aqui atentamente. Estou tudo 100% mas como é que a gente pode definir o Samadhi? O que a gente pode... O que seria o Samadhi? Um estado alterado de consciência? Acho que não. Está errado. Não. Já vamos conversar, vamos tentar explicar como é. Então é isso. Então vamos já entrar na questão e vamos pegar esse preâmbulo, esse início aqui que eu falei sobre, porque realmente parece que é uma disparidade entre as duas pontas fantástica. E aí? Bom, o importante é que você está bem, né? Eu estou sempre bem. Está bem agasalhado também, né? Não estou mais porque minha filha não deixou trazer o capote. Então, está chovendo bastante aqui. Está chovendo? E eu gosto de ficar confortável. Não, sem dúvida, claro. Sabe que eu mexo com você, eu brinco com você. Aqui está 21 graus hoje, mas daí está com chuva, né? Temperatura 21 graus com chuva é frio. Temperatura é uma coisa totalmente... Tem que se sentir confortável, tem razão, é isso aí. É porque a gente foi concebido para uma temperatura única, né? Para uma estação única. Não para 4 estações. É verdade, isso é verdade. Que não existiam 4 estações, né? Exatamente. Então, aí a gente fica assim, desacostumado, né? Desajustado, deslocado. Isso. Então, a gente não estivesse no mundo que nos compete, né? Hoje a gente não está no mundo. Eu acho que essa é uma das origens também da roupa, né? Esquecendo essas besteirinhas de pudor, não sei o que. A roupa, eu acho que é isso, para cobrir o corpo, para a gente poder, né? A roupa, hoje, ela é um complemento da persona, né? Que, sim. Assim, a máscara de cada um, a extensão é a roupa, né? E é onde se consegue buscar aquela individualidade, diferenciação. E não só isso, como também a temperatura. Se está quente, eu fico com menos roupa, né? Se está frio, eu tenho mais roupa para me confortar, esse conforto que você falou. E não devia, né? Porque, assim, se você não está no estado de equilíbrio e você vive em um mundo diferente, né? O que acontece assim hoje, só para ter um parênteses, né? É como assim, nós estamos em uma nave, né? Não uma nave, uma nau, né? Um barco a remo, né? Uma arca. Uma barca. Uma lagarta, na superfície. Então, por mais que você tente ficar equilibrado, né? A nau balança. Sim. Né? Então hoje o que acontece é isso. Então, por mais que você consiga propor assim, você tem como criar temperatura ou calor orgânico, que é o túmulo, né?
Então você consegue criar um calor necessário e suficiente para você estar exatamente na mesma altura, na mesma frequência que o ambiente que te cerca. Só que assim, no Ocidente e nesse balançar de barco que a gente está momentaneamente vivendo, todos esses processos ficam mais dificultados porque o volume de ruído é muito intenso, né? Assim, o atingir essas compreensões pressupõe silêncio. Então, o excesso de ruído, ele dificulta qualquer coisa que você queira colocar em prática. A questão é o quanto eu deixo os ruídos do mundo se transformarem em ruídos da minha alma. E aí é que começam os embates, né? Eu estava vindo para cá, daí eu me lembrei de fazer uma saudação para as pessoas, né, que nos assistem, né? Claro. Eu não tinha pensado nisso nesse tempo que vinha em conversa. Mas, assim, me congratular, porque, assim, se a pessoa chegou até aqui, nesse momento, que ela foi na internet, né, procurar alguma coisa com o nome disso, que é o assunto de hoje, que é Samadhi, né? Ou Samadhi, se queira, não tem... E aí, então, o fato de estar buscando alguma coisa, né, transforma cada um de vocês num peregrino da vida. Então, finalmente, né, graças ao Deus que cada um acredita, não interessa qual seja, a pessoa começou a se mover na evolução, saiu do esquema de pizza, futebol, novela, não é? Saiu do hábito de odiar ou de depender de terceiros no dia a dia, né, sejam visíveis ou invisíveis, e começou a buscar por si alguma coisa, né? Não se usa a palavra parabéns, né? Mas a gente se congratula com os peregrinos da vida por até esse momento terem chegado. Como é que vai ser a vida daqui para frente? Aí faze por ti que eu te ajudarei, né? Cada um por si. É isso aí. Então você quer mandar uma saudação para isso? Era essa saudação. Perfeito. Congratulação aos peregrinos da vida, né, que chegaram até esse momento. Esse e todas as vezes que a gente conversou, ou outros, não só nós, né? As pessoas que vêm aqui conversar contigo, ou outros, assim, focos de conhecimento que existem disponível no meio físico ou digital, não interessa o áudio que seja, né? Mas que daí, cada vez que a pessoa ela tem o impulso de buscar um determinado assunto, um determinado conhecimento, é uma grande vitória porque ela teve que romper inúmeras barreiras internas, sim, né, que começam assim desde da preguiça, a descrença, até o medo que a ignorância tem em si mesmo de morrer. Tudo isso é barreira que impede a pessoa de ir buscar alguma coisa. Não, mas eu vou procurar sobre isso. Daí, a caminho de procurar sobre isso, ela lembra que tem bolo na geladeira, né? Então come o bolo, mas já que eu peguei bolo só combina com TV, eu vou e jogo o corpinho na frente da TV. Deixa aquela coisa para depois. E ainda fica para amanhã. Então, a gente não se dá conta, mas são gigantescos embates que acontecem a cada instante na vida de cada um de maneira muito reservada, né? E quando se consegue vencer esses embates, então você tira a cabeça fora da linha d'água, né? Da linha do astral, né? Baixa. E aí você começa a contemplar e começa a perceber que, assim, que a tua fome já não é mais só daquele lazer mais denso. É o peixe no aquário dentro do mar, né? Você sabe que daí no caminho para se chegar ao Samadhi, o quinto estágio, né, tem o nome de pouco comer. Pratyahara, que é você controlar os sentidos, né? Isso é uma simbologia, né, para mostrar esses embates que a gente tem no controlar aquilo que dentro de cada um existe. Veja a importância que seria o quinto passo dentro dos 8, que daí leva ao 8º, que é o próprio Samadhi, né? Então nós vamos falar sobre todos esses passos aqui. Beleza. Vamos, sim. Então vamos começar por cima, vamos começar pela definição. O que é o Samadhi e o Samadhi?
que é que todo mundo fala, nossa, é uma beleza. Quando eu ouço algumas pessoas falarem, mas falam com tamanha boca cheia, né? Porque você fala, essa pessoa sabe tudo, mas não sabe absolutamente nada a não ser soletrar a palavra, né? Não estou desmerecendo, não. A gente faz isso, eu faço, todo mundo faz. A gente fala muitas coisas que a gente nem faz ideia do que está falando. É papagaio de repetição. A gente quer saber, mas não sabe. Enquanto isso, a gente vai vendendo peixe como é o negócio, é o título, né? Então, o que é o Samadhi? O que é que essas pessoas tanto buscam? O que é tão maravilhoso que as pessoas falam? Isso aí, principalmente, é dentro do budismo, é dentro do... Várias, sim, às vezes muda o nome, mas várias correntes filosóficas, o conceito é exatamente o conceito. Então, Samadhi é um conceito. Ótimo, universal. Já definimos, perfeito. Não, ótimo, assim, ótimo. O que seria equivalente é o Crestos. Crestos, tá. Que é o iluminado, né? O Budi, que seria o iluminado, né? Podemos dizer que Samadhi é um estado de consciência? É o estado de consciência. O estado de consciência. Tudo que se faça tá. de correto, de acordo com a lei, ao longo de N existências, né? Tem por função você chegar ao Samadhi, né? Que é só uma contraparte do Nirvana. Samadhi e Nirvana não é a mesma coisa. Me dá um outro... Vamos explicar. E me dá uma outra terminologia. Use essa mesma em outras linhas de pensamento e outras filosofias. Não, o mais comum seria o Samadhi. Que equivaleria, né, ao Crestos. Tá. Que é um estado de ser. O Crestos é um estado de ser, né? Sim, é o iluminado. Exato. Né? Exato. Quer ver outro que dá pra gente usar? Bodhisattva. Bodhisattva, não fazia a mínima ideia que podia associar isso aí. Corpo, sattva, né? Seria o radiante, né? O Bodhisattva ou é um título também. Como é que é isso? Não, é um estado de ser. É um estado de ser? Não é um título. Não é um título? Não é um título nem um nome, é um estado de ser. Tá, ou uma hierarquia espiritual, né? O Samadhi, ele representa... Mas não é um Bodhisattva? Um Bodhisattva, então parece que Sim, é uma... Mas é que é como se falasse assim, é um grego, mas o grego tem nome, tem nascimento, tem karma, tem... É a mesma coisa. Tá. Né? Então, esse estado de compreensão, a maneira de se integrar às coisas, equivaleria ao que se... Olha que interessante, já abrimos o leque para pesquisa, olha que bacana, já temos 4... Sim, Samadhi, Nirvana, Crestos e Bodhisattva, olha só que bacana para pesquisar. Sim, mas daí tudo isso se realiza no ser humano, assim, isso que a gente está conversando é completamente factível para qualquer um de nós hoje. Né? Atingir esses estados completamente factível para qualquer um de nós hoje. Uma coisa muito interessante com relação aí não só ao que seria o Samadhi, né? É assim, ó. Então, as pessoas pensam que existe atalho para a iniciação, sabe, grego? E isso é uma das grandes dificuldades que a gente percebe na interação com as pessoas, né, no dia a dia, no mundo de maneira geral. É porque há um ponto de vista tão materialista, ou a Maya é a mãe da ilusão. É a não visão, né? Sim. A Maya, que anda de mão dada com a avidya, né? Com a ignorância, né? Assim, é uma coisa tão densa, tão rubra, que aí passa a falsa sensação para as pessoas hoje, mesmo aqueles que daí resolvem buscar um caminho, né? É que tem atalho, ou que tem meio químico, não é?
ou que através de recitar um som eu vou conseguir o resultado, ou através de fazer uma yoga eu vou conseguir o resultado, ou através de ler um conhecimento eu consigo o resultado, ou através de uma química qualquer que eu tome eu consigo o resultado, ou através de uma prática qual eu desconheço na íntegra eu consigo o resultado. Então as pessoas na ânsia de chegar a um resultado o qual elas sequer conhecem, e aí que está uma coisa muito intrigante, porque para descrever o Samadhi teria que ser descrito a partir do ponto D, né? Então você tentar descrever o invisível a partir do visível, então sempre vai ser limitado pela própria coisa que em você existe. A gente uma vez conversou aqui, né? Se eu te mostro uma fruta, né, assim, que você não conhece, né, e aí eu digo para você, come, aí você come. Agora eu imaginei uma fruta para te entregar, e é engraçado como o organismo já reage, né? Então eu imagino uma fruta, daí te entrega essa fruta, daí você vai comer isso. Agora me descreve. Daí você vai descrever com aquelas frutas as quais você tem a referência, né? Claro. Conversar ou descrever o invisível, né, é exatamente assim. Então depende de qual é o vocabulário que cada um tem. Sem dúvida. Né? Sim, o que em minha alma existe, ou melhor, por quais cantos do universo a minha alma está espalhada, porque a alma de cada um, então a gente tem uma parte, e tudo isso tem a ver com o Samadhi, tá? Então a nossa alma, ela tem uma delimitação geográfica, só que daí não dá para usar o termo geográfico. Ela tem uma delimitação hiperespacial, seria o termo mais adequado. Tá. Ou uma delimitação n-dimensional. E ali está o que eu construí. Só que tudo que nela existe, né, não é inato, assim, não é engendrado ali. Tudo que nela existe vai ser reflexo de coisas que já existam, não é? Então a alma é como se ela fosse um conjunto de coordenadas, como se fosse um GPS, né? Só que ao invés de ser só X e Y, você tem seriam coordenadas de 6 direções. Então essa maneira certa. Agora chegando num ponto bom. Então assim, a alma é um complexo onde eu tenho várias unidades. Cada unidade ela tem 6 direções apontadas para ali. Então é como se fosse, em vez de só X e Y de um GPS, ou latitude e longitude, eu tenho 6 direções em cada coisa. E daí isso que está aqui na minha alma, né, ele está apontando para a origem da coisa. Então a alma de cada um, ela está espalhada pelo universo, né? O até onde eu espalhei a minha alma, ou até onde eu vou buscar as coisas que existem na minha alma, é que vai compor o vocabulário, vai compor a visão que eu tenho, para daí então eu conseguir descrever aquilo que eu estou tentando. Você está falando um negócio interessante, eu tô divagando aqui numa coisa que você falou, quer dizer, a nossa alma ela não tem espaço, vamos dizer, ela pode se expandir ou pode estar... Porque você fala em alma, você está pensando que ela é limitação corpórea. Mas aí, né? Assim, a gente fala assim, o meu Deus, o meu pai, a minha mãe, a minha alma. Então, a gente sempre tende... Assim, a tônica da humanidade hoje é o egoísmo baseado na persona. Por isso mesmo que tendem a aplicar isso a tudo, inclusive a parte invisível de si mesmo, né? Então, a alma, ela tem matéria. Assim, tudo que existe no universo é matéria. Então, a Atman é matéria, Budi, mente abstrata, mente concreta, o astral, o vital, o físico, né? o intraatômico, tudo é matéria. O que muda é qual é a densidade de cada um, né? Quer dizer assim, qual é o mundo em que cada um... uma série de coisas. E os mundos estão entrelaçados e superpostos. Então, assim, na verdade, assim, é um mundo vivendo dentro do outro, só que daí sem se ver.
sem conseguir conversar entre si. A alma é exatamente a mesma coisa. Então eu tenho uma parte que me compete, porque assim, se a alma fosse um pedaço fixo, né? Então aí diz, não, a minha alma é desse tamanho, eu me alfabetizei, ok. Aí eu fiz lá o 1º e 2º grau, tudo bem. Aí eu fiz uma graduação qualquer, tá, agora eu vou continuar estudando, mas encheu minha alma, onde é que eu vou colocar? Né? Então, assim, não, eu compreendo alguma coisa, eu começo a compreender diferente. Mas não posso compreender mais porque minha alma está cheia. Não, a alma ela não enche. Né? Assim, eu tenho uma delimitação que me compete. Né? Agora, ela pode estar espalhada pelo universo inteiro. Tá. Tanto é que, assim, o que acontece a gente pode exemplificar a alma como se ela fosse uma pirâmide invertida. Já exploramos bem a alma em temas aqui, sim, mas agora apareceu uma coisa que nunca tinha sido abordada. Perfeitamente. Essa que é a ideia, é a gente cada vez ir dando um passo a mais, né? Então, a ideia a gente pode ver a alma de cada um como se fosse assim, uma pirâmide invertida, né? Onde o ápice da pirâmide, ele está na criatura, né? É o que está sob a autoridade do jurisdição, na jurisdição do corpo humano, do indivíduo, do indivíduo aqui. E aí é assim, né? Que tipo de conteúdo eu vou colocar na minha alma? Só o astral mais denso, o comer, dormir, cinema, futebol, novela, assim, satisfazer meus desejos. Então, que tamanho tem a minha pirâmide, que é a minha alma? Cabe no meu bolso. Aí eu vou adquirir conhecimento e compreensão, e aquilo que tem na minha alma já não é mais só instinto, né? Já não é mais só o engendramento básico da sobrevivência, mas é um tipo de emoção diferente da emoção instintiva. Aí então essa emoção, que é um pouco superior à emoção instintiva, ela por si demanda mais espaço e existe em um mundo separado, dentro dos 49 planos do mundo astral, né? Aí então a minha pirâmide, ela já se abre mais um pouco. Pelo que você está falando aqui, então... Chega um ponto... Sim, continua. Só concluir a imagem. Tá. Chega um ponto em que o conhecimento que eu tenho na minha alma, né, ele é de tal forma, já não mais instintivo, já não mais emoção densa, já não mais só razoabilidade, ele é de tal forma conectado com o conteúdo abstrato, que chega a um ponto em que a pirâmide termina e a alma se liberta, ela se expande. Tá, você chegou... Então, o mundo onde você vive determina o tamanho da tua alma, né? E o quanto, então, esse influxo do cosmos ou da divindade ou o que seja, ele tem contato com, né, o indivíduo. Então, pelo que você está falando, então tudo é a mesma coisa, tudo tem a mesma capacidade ou tudo tem a mesma como é que se diz? O mesmo mecanismo. A alma, o espírito, a mônada, tudo exatamente igual. Lógico, porque é a mesma coisa. Aí é que está. É a mesma são a mesma coisa. É a mesma coisa existindo em planos diferentes. Perfeitamente. Né? Tá. Qual é a diferença? Mas o processo é o mesmo. Qual é a diferença do corpo físico e de Atman, que seria o espírito? Consciência e densidade. Só. O que é o espírito? É a matéria sublimada. O que é a matéria? É o espírito cristalizado. Né? E há uma ligação entre todos esses planos existenciais. Por quê? Porque é assim que a consciência faz influxo na matéria. Essa é a razão da existência. Legal esse esclarecimento hoje, porque para mim, assim, vamos dizer, acho que creio que para muita gente também estava... A alma estava delimitada ao corpo ali, tá lá. Que você passou por lá de lá, a alma continua enchendo a paciência aqui, limitada àquilo, esse mundo aqui, mas não. Agora você veio mostrar, dizer que a coisa assim, vai muito além. É como se fosse assim, vamos por assim, tem um monte de ovelhas no pasto, né? E o pasto é único, né? E as minhas estão misturadas com as tuas. Só que a minha tem meu nome e as tuas têm teu nome. O alimento que está disponível é para todo mundo. Né? Agora eu sei quais são as minhas, por quê? Porque eu vou andar
né? E as minhas estão acostumadas com o meu chamado, assim, ei, gente, Já vi. atenção, Claro, né? claro. Aí eu, então assim, não, o meu é uma bagunça, uma esculhambação, ou dentro da minha área eu tenho um monte de lobo com pele de ovelha, quer dizer, então a esculhambação ou organização na minha alma, eu mesmo que faço. Por quê? Porque a ovelha, ela não nasce do chão, ela não brota, não existe plantação de ovelha. Eu vou ter que pegar, duas vão criar outra, Perfeito. ou vou adquirir, ou vou engendrar, vou ter que marcar, vou dizer é minha e vou colocar numa parte que me compete. Então, culpa de ninguém. Eu tive que fazer essa pergunta, porque quando você falou a alma não sei foi até onde, ela se expandiu para lá, eu falei, opa, peraí. É porque a gente tem tendência, e voltando ao início da conversa, né? A gente tem tendência a analisar o invisível baseado no visível, Claro. a analisar o indizível baseado no meu vocabulário, ou É natural isso, normal, né? ou analisar o n-dimensional baseado no tridimensional. Aí, lógico, né? Aí eu encapsulo, né? E desconfiguro e penso que entendo e sigo errado. Mas você fez bem a questão da fruta. Você vai me dar uma fruta, eu só vou comparar, é o gosto da pera. A pera parece gosto de pera, né? Mas não é pera. Mas eu comparei com algo que eu conhecia. Se eu não conhecesse nada, eu vou dizer que gosto do quê? Né? Né? E você veja como uma coisa muito interessante é isso, né? E essa que é a dificuldade dos mestres, né? Dos adeptos ou daqueles que têm que trabalhar pela boa lei, né? É ele tentar descrever o inimaginável para a humanidade em palavras humanamente compreensíveis e aceitáveis para que aquilo possa vir a se transformar em um caminho. Tudo bem. Não, isso não precisa dizer. Tá. Mas então, essa que é a dificuldade. Como é que eu vou te passar a minha visão? Fazendo aquilo que você mesmo já disse aqui, né? O mestre, né? Vamos dizer. Ele vai buscar, porque quando ele vai buscar, Por isso que ele está trazendo para cá, né? Em trazendo para cá, mas aí, vejo que daí ele está trazendo para mim a visão, assim, o mestre vive em samadhi permanente. Certo. Já vamos chegar no samadhi. E aí, então, tem que passar aquilo tudo num filtro, num funil, né? Para daí transformar em uma frase e entregar para o discípulo. Isso é revelar. Por trás da frase está o universo, né? E aí o discípulo dele vai ter que passar pela iniciação real, pela iniciação simbólica. E aí o mestre fala assim, não, está aqui o conhecimento. Mas se o meu discípulo não compreender, eu vou deixar para ajudar uma yoga, que é um dos passos também para se chegar ao samadhi, né? Aí então, várias yogas em série, para serem operadas junto com o conhecimento. Mas e se não funcionar a yoga e o conhecimento também não funciona? O que eu faço? Então vou deixar mantrika shakti, vou deixar a magia do som através de mantras para que em o discípulo, recitando adequadamente os mantras, fazendo adequadamente as yogas, compreendendo o que eu falo, A gente se afina com alguma coisa, né? Com certeza. Ele consiga fazer com que haja uma transformação orgânica, né? Uma transformação de alma, para que então ele compreenda e veja o universo que estava naquela frase, né? E isso que é a iniciação. Isso que a iniciação muito interessante, faz. Porque cada um tem o seu ponto de identificação. Isso que a gente conversou até agora é o caminho da iniciação. É para que serve a iniciação? É para fazer com que os veículos físicos, né? Físico, vital, astral, mental, concreto, do discípulo, do indivíduo, do ser humano, se transmutem, mudem, para que daí compreenda a verdade. E aí vem o início da nossa conversa. Para que o ser humano consiga compreender o invisível, ele não pode buscar atalho porque todo ele tem que ter mudado junto. Aí é que essa é a chave da compreensão, ou de Dhyana, da Dharana Samadhi, que a gente já vai conversar, não é? É que não tem como eu buscar um atalho físico, não tem como eu buscar um atalho anímico, não tem como eu buscar um atalho químico, não tem como alguém... Você pode experienciá-lo, mas ele é curto, temporário e... Não, é assim, o Saint Germain, né? Uma coisinha sobre ele,
ele entrava em Samadhi, às vezes por 48 horas antes de voltar, e aí quando voltava ele começava a escrever, e ele escrevia com a mão direita e esquerda ao mesmo tempo, e daí você podia colocar as duas escritas uma sobre a outra que parecia espelho. Interessante, né? Claro. Então depende do trabalho, do momento, da função, né? Chega um ponto em que o estado de Samadhi, ele não é mais um flash, não é assim, por um permanente. segundo, é permanente, né? A gente conversou assim, quando o Buda entrava em Samadhi e retornava, daí o estado de surpresa dele era tão grande em voltar à matéria, tendo contemplado o que a gente já vai conversar, que ele abraçava pedra, árvore, animal, humano, ele não distinguia, e a todos amava igualmente. Por quê? Porque embaralha a mente. E aí vem a questão de o porquê que não há atalho, porque se é dado ao ser humano, vamos pegar assim, pega eu, né, assim, candidato a discípulo, né, dentro da minha profunda ignorância, assim, por 2 minutos você vai poder contemplar o que você desejar em Samadhi. Eu já vou explicar o que a gente pode escolher, né. Se o meu organismo não está preparado, a contemplação implica em morte, e a contemplação, né, aí com uma morte quase induzida, implica em lesa evolução própria, né? Aí tudo aquilo que deveria ser um presente se transformou numa coisa ruim, uma coisa involucional. Então, para você atingir o Samadhi, você tem que controlá-lo, né? Você tem que saber chegar lá e tem que saber voltar, né? Sim. Os dois caminhos, agora né? Vamos conversar sobre o Então Samadhi. tá, então vamos começar então pelo primeiro passo. Você falou que o Samadhi são 8 etapas? Sim. Que história é essa de 8 etapas? Vamos lá. Eu tô passando a mão aqui, mas é só hábito, né? Depois vão dizer assim, pô... Vai ver que estava escondido, ele estava com a cola aqui no pescoço. Não tem vergonha, o cara fica se coçando. É engraçado que assim, às vezes eu vejo como a gente conversa coisa que pode contribuir para diminuir a ignorância, né? Em termos de conhecimento. Daí, às vezes a ignorância nas pessoas reage, e as pessoas me xingam como se eu fosse uma ameaça à ignorância de alguém, né? Eu só converso contigo, pode servir ou não, mas... Sim, claro. Então, assim, Grego. Vamos lá. Então, o Samadhi, primeiro, Samadhi, literalmente, seria... a mente estar junto a, isso seria o literal, Samadhi, né? É a tua mente estar junto a, e é só isso. Então a gente não precisa fantasiar, né? Porque o próprio Samadhi está acima de qualquer fantasia, mas literalmente é estar junto a alguma coisa. Tá. Isso é o Samadhi. É diferente de Nirvana. Né? Você falou que era igual, pô. Não. Era sinônimo. Mas é que ele é o sinônimo do ponto de vista humano, físico. Sim. Mas não é o Nirvana. Não é o Nirvana, tá. Não é o de estar igual no início, então deu a impressão. Pode ser que eu tenha entendido mal. Não, é que o Samadhi é uma coisa e Nirvana é outra. Tem a impressão que foi isso que eu disse, mas de qualquer maneira eu devo ter entendido errado. Então, o Samadhi é a tua mente estar fundida com alguma coisa. Nós vamos conversar com os passos para chegar. E aproveita e esclarece Nirvana, então. Sim, e o Nirvana é como se fosse, você, ao experienciar o Samadhi, você pudesse contemplar o Nirvana em vida. O Nirvana é algo superior ao Samadhi? Aham. Sabe por quê? Porque o Nirvana, ele implica em como se fosse um Samadhi permanente, mas na desobrigação de qualquer coisa, inclusive do ciclo de renascimento e morte. A saída da roda de Sansara... Que nós vamos falar mais para frente em outro programa? Sim, é o Nirvana. Se você chegou em um estado legal. Então nós vamos abordar mais para frente o Nirvana.
Quando falarmos de Sansara, nós vamos estar falando de Nirvana, tá sim, bom. Sim, é que assim, ele te libera do renascimento e legal, morte, né? Tá bom. Aí está acima do Samadhi, porque o Samadhi você experiencia em vida, o Nirvana você experiencia entre vidas e você não precisa mais viver mais, você se desobrigou. Você pode até voltar para fazer alguma coisa, mas aí é uma opção própria de cada um. Tá, então vamos no Samadhi, então, que bom. Tá, então o Patanjali, tem várias grafias, alguma coisa assim, né? Não, que no Ocidente se chama Patanjali, né? Pata é descido do céu e o Anjali é a saudação, né? Ele codificou uma série de preceitos, né? Quem foi ele? Vamos, já falamos o nome dele, vamos lá. Um adepto competente pra caramba. Patanjali. Tá. Aham. Indiano. Sim. Ok. Então, várias épocas diz que ele nasceu, mas aproximadamente o século III a.C. seria o real. Tá. Né? E aí quem codificou, na verdade, isso que é uma parte que a gente vai conversar hoje, que é o Samadhi, então foi um discípulo dele e que codificou a chamada Ashtanga Yoga, que Ashtanga são 8 módulos, ou que seria assim, é um caminho de 8 partes, né? E onde a 8ª parte é o Samadhi. É o Samadhi. Tá. Quais são essas... Ashtanga Yoga, é isso? Interessante. Assim, é um caminho de 8 partes. Tá. Né? O Samadhi é a 8ª parte. Quando ele codificou, a gente chama os aforismos de Patanjali, né? Ou Patanjali, se quiser, né? Tem uma coisa muito interessante que ele codificou seguindo os sistemas planetários, né? Então, e todos os sistemas de evolução, então são 7 sistemas mais 1/8, 7 conjuntos de planetas operantes mais 1/8, 7 chakras mais 1/8, 7 planos mais 1/8, 7 consciências mais 1/8, 7 planetários mais 1/8. Tudo é nessa sequência e ele codificou um caminho para se chegar à compreensão, também em 8 partes. Tanto é que, se a gente pegar os 8 passos, né, desse caminho que o Patanjali, vou chamar de Patanjali, mas pode chamar de Patanjali. Tudo bem, isso é isso. Né? Porque, na verdade, o nome dele, o correto nem seria esse, a gente ocidentaliza, né? Ele tem a ver com os chakras, então tem o básico, esplênico, umbilical, cardíaco, laríngeo, frontal e o Sahasrara, que são 7, né? E o Samadhi seria aquilo que está fora dos 7, que seria a 8ª coisa. O primeiro dos passos, primeiro e segundo passo, na verdade, eles andam junto, que chamam Yama, que é o primeiro passo, né? E o segundo passo é Niyama. É como se fosse preceitos morais e recomendações, que é o princípio básico, né? Assim, é o essencial, o mínimo, para que o Upasika, que era o apelido de Blavatsky, o Upasika é discípulo, né? Não é nenhuma denominação assim diferente. Então, são os princípios básicos para que o discípulo, ou o Shela, se quiser, né? Ele consiga caminhar na senda da iniciação em si mesmo. Então, o Yama e o Niyama, então, primeira parte prega assim, não matar, não roubar. Mandamentos. São mandamentos. Sim, só que isso aí codificado e tem por base o conhecimento do início da raça ária, 1 milhão de anos antes de aparecer os mandamentos. Tá, mas aí cabe uma pergunta. Já fizemos um programa 10 anos atrás, os mandamentos agartinos. Não, aí é outra história. Aí são antes ou depois? Que tem alguma coisa a ver? Não, quando você fala da Agartha, é tudo depois. Então tá, tudo bem. A Agartha quando você fala da Agartha, você está falando no Bijan, você está falando no âmago, né, donde emana o processo evolucional
desse universo onde a gente está inserido. Quando eu falo universo, é o que a gente vê, mas que a gente está nesse ponto, então tudo que a gente vê está em função de quem está observando. Então, né? é bem antes, então. Vamos lá. Sim. Então, o yama e o niyama, então não roubar, não matar, não usar nenhum tipo de violência, não conspurcar o conhecimento da sexualidade e o desapegar-se. Tá, mas de onde o Patanjali foi buscar isso aí? Pode ser até inoportuna a pergunta. O que se baseou? Onde estavam essas proibições que são mantidas até hoje? Sim, mas onde está essa lei assim do não vai mexer com a mulher do próximo, não roubarás, não ofenderás? É uma fundamentação quase que igual. Sim, mas não tem a ver com religião. Não, claro que não. Mas da onde? Mas fonte, é importante tua colocação. Que fonte é essa? Não, é que assim, isso que a gente estava conversando agora há pouquinho, então tem a compreensão do que seja isso, né? E aí isso se transforma em uma frase. Então assim, não usarás da violência, né? Por que não usar da violência? Essa pergunta. Por quê? Porque a violência implica que você está conectado a uma egrégora de ódio. Porque a violência implica que você não está controlando os jnanendriyanas, que são os sentidos que captam o entorno. A violência significa que você não está controlando o karma indriyani, que são os elementos que em você gera ação externa. A violência significa que você não tem respeito ao teu próximo. A violência significa que você não tem vontade superior ao teu instinto. Então, assim, é como se fosse o resumo de uma porção de incapacidades, é a prática da violência. Então. A prática da violência e a prática daqueles que pregam a violência. Entende? Agora, quando fala assim, não conspurcar a questão da sexualidade. Então, será que existia, desde a época da Atlântida ou na Agartha, um conceito moral ou ético com relação ao sexo? Não é nesse sentido de conspurcar a sexualidade. É a questão que diz assim, por que não? É porque daí em o homem usando os poderes inatos que ele possui, que são as Shaktis, e ele usa, por exemplo, o poder de criação mental aplicado não à sexualidade, mas à erotização, o conjunto de monstros criados no astral por conta disso, é uma das grandes causas do estado calamitoso em que a humanidade se encontra hoje nesse fim de ciclo. Então, não usar é porque está usando um poder para criar mentalmente, né, astralmente, seres ligados à erotização, que só existe em função de quem os criou e vai se entrelaçar a todos aqueles que pensem ou que desejem aquele mesmo tipo de coisa. Então, por que existem esses preceitos, né, o Yama e Niyama? É porque em a criatura agindo contrária a esses preceitos, ela está prejudicando a si própria, está prejudicando a humanidade e está prejudicando o meio no qual ela está inserida. Por quê? Porque quando ela cria alguma coisa, uma violência ou o roubo é um conglomerado, né, de forças que existem na criatura que se manifesta através do pegar uma coisa que não te pertence, né? Então, esse tipo de entrelaçamento, quando acontece, ele cria uma resultante no mundo onde foi criada aquela criatura, aquele elemental, aquela emoção, aquela agressividade. E aí isso aí alguém depois vai ter que vir limpar, alguém vai ter que vir resolver. Percebe-se que esses preceitos, vamos dizer, eles não são... É aí que eu queria chegar, para ficar claro. Que não é que alguém que ditou. São alguma coisa que eu posso dizer, alguma coisa, questão de bom senso, alguma coisa que é interior, vamos dizer, é nato, se é que cabe essa palavra. É que assim, então é como se fosse... Eu tenho consciência de que isso é certo e errado. Ninguém me ensinou isso, de que é certo e errado. Que daí, mas é que ninguém me disse nunca esse cheiro é bom, esse cheiro é ruim. Mas é que eu sinto um cheiro ruim. É muito interessante, veja a expressão que você usou. Eu tenho consciência que é errado. Consciência, sabe o que é? É a manifestação de Atman em determinada camada do ser humano. Vai se manifestar no instinto, consciência instintiva. Vai se manifestar no astral, consciência astral.
vai se manifestar na mente concreta, consciência Perfeito. razoável. A questão é quem manda. Isso. Percebe? Se quem manda são aqueles que deveriam ser orientados, a situação é caótica. E aí prejudica si mesmo, prejudica o meio que lhe dá origem, né? Isso que acontece. Então, é como se esses preceitos, esses mandamentos, eles fossem uma revelação. O que é uma revelação? É pegar a pirâmide inteira invertida e escrever uma frase na expectativa, na esperança que aquele que vai ler compreenda o que está. Quando a pessoa não compreende, ela se transforma o quê? Em um místico devocional, ou se apega a uma religião que está só ligada à letra e não ao verbo, e ela vai pegar só aquela frase e nortear a vida por aquela frase, sem compreender o que está por detrás daquilo. Não adianta nada. Então, nós precisamos desmitificar a questão de que tem alguém que fica ditando normas e regras para o ser humano. Isso não existe. Não. Aí é que tá, aí que eu queria chegar. É todo um conhecimento, um conglomerado de consciências e compreensões, que daí ele é condensado, traduzido em alguns elementos que possam vir a ser compreendidos pelos seres humanos. Aí eu percebo que é certo ou errado. Eu percebo, ninguém está me dizendo. Mas é que tá. Aí, isso aí é colocado à disposição de cada um. Perfeito. Aí, como cada um vai usar e o quanto cada um vai avançar. Isso. É a mesma coisa assim, eu dei para você uma coordenada hexadimensional, né? Norte, sul, leste, oeste, zenit, nadir, que é um conhecimento, está na tua alma. Você pode pegar e considerar aquele conhecimento que está na tua alma que eu te dei agora, ou aquilo que eu falei, como se fosse um corpo estranho, e você fazer um processo de desconstrução e esquecer, claro, né? Ou transforma aquilo em uma realidade, enraiza aquilo, né? E enraizando, vitalizando, você dispara o processo. Daí aquilo vai te remeter para o lugar onde está a coisa em si e cria um sistema de vasocomunicação muito com bom. A tua alma. Perfeito. Onde está a tua alma? Tua alma está onde estava antes e mais naquele posto avançado que você acabou de tornar teu. E daí não é meu conhecimento. Por isso que sim, o que a gente conversa aqui é meu conhecimento? Não. É um conhecimento que eu aprendi, ou que eu vejo, ou que eu vivo, ou que eu ouvi, ou que eu já estive lá. Né? Nessa outra existência não interessa. Sim. Aí eu venho e reparto contigo. Te entrego uma coordenada, né? Aí se puxa, esse mapa aqui pode ser legal. Vou dar uma olhada. Puxa, é legal. É meu. Né? Aí isso passa para parte. Aí você retém em você. Esse mapa, né? Ele ainda aponta para um determinado lugar. Tá certo? Aí você vai e compartilha com alguém. Aí o que você faz é, olha, nessa direção. Isso aqui é propagar o bom caminho. Perfeito. Anda perfeito, quem quer. Perfeito, né? foi bem explicado. Porque se você pegar, não, esse é o bom caminho, esse é o meu caminho, e eu chego e te empurro na direção, ou te arrasto na direção, daí isso é o que a gente vê hoje nas religiões. As religiões pregam a paz, acreditam em Deus. Só que daí, entre elas se matam para tentar mostrar quem é mais pacífico ou qual Deus é mais poderoso. Aí, é verdade isso? Existe isso? Não pode existir. Não. Ou, tem uma coisa muito interessante com relação a isso, só um parênteses, né? Então, sabe que daí, quando um povo ele é beligerante, ele desenvolve um egrégora beligerante, né? Porque a alma do país é o somatório da alma dos cidadãos, né? E aí, o egrégora do país, em si, ele precisa se alimentar de guerra e sangue e ódio, tanto quanto cada cidadão. E assim, esse é um dos grandes perigos pelos quais o Brasil está passando no determinado momento, porque se está dando uma nuance até então inexistente para a alma do Brasil. Então, quando o país vai e invade, mata, destrói, faz guerra, o egrégora desse país invasor, né, ele tende a dizimar as pessoas do outro, sabe por quê? Porque o embate é entre egrégoras. Então não tinha quando os bárbaros invadiam, e daí então eles invadiam, acabavam, matavam, tocavam fogo, é a terra arrasada, porque enquanto tiver um daquela nação vivo,
o egrégora da nação não morreu. Não morreu, perfeito. Por isso que, veja como uma coisa muito interessante, tem a ver com o momento que a gente vive hoje, é muito comum nas guerras, uma das primeiras coisas que fazem é ir lá e bombardear os monumentos históricos, tocar fogo nos museus. Por quê? Porque você destrói as âncoras daquela tradição que serviria como semente para construir ou reconstruir uma coisa boa para a humanidade. Isso aí. Quem entender, entendeu. Né? Vamos em frente. Bom, terceiro. Então, Yama e Niyama, bom, e depois vem a segunda parte do que seria o Niyama, que daí é a austeridade, a contemplação do conhecimento. Então, é toda uma preparação. O equivalente a isso seria você lidar com todos os impulsos básicos, né, que existem no chakra, no básico, né? E o primeiro. O segundo, você lidar com todos os poderes, todas as forças que existem no que seria o esplênico, né? Yama, Niyama. O terceiro ponto, o terceiro degrau é o asana, ou asana, né? Que Sim. são a yoga do corpo, ou a forma que você deixa o corpo quando você está praticando. Até que é mais usado no plural, né? São asanas, não é isso? Mas o degrau é asana. Asana, tá. Né? E é uma coisa, e tem a Hatha Yoga, que é a yoga do corpo, né? Que é uma série de estudos e procedimentos para você pegar e dar conta do corpo físico. Tem uma questão interessante com relação à yoga, e que daí é o que a gente falou, aplica-se ao conhecimento, aos mantras, à ritualística, que se não compreender o que está fazendo, não adianta. E ele sozinho também não adianta nada. Porque assim, você pega uma árvore, né? Banyan, a árvore do conhecimento milenar chinês, né? Então, um ente elemental, vegetal qualquer, ele existe há 50 mil anos, né? Mas continua sendo uma árvore. Por quê? Porque é o teto da consciência dele. Então, o fazer a yoga do corpo, né, é muito bom, e aí vai te dar saúde, longevidade, estabilidade orgânica, né, compreensão do corpo, mas em si é um degrau. Não vai adiantar. Tá. Né? Então não se chega à iluminação deitado em um degrau. Da mesma forma que não se chega à iluminação só não matando, não roubando. Claro. Não se chega à iluminação só estudando. Não existe isso. Por isso que é o caminho dos 8 degraus, né? E dentro do degrau da asana, né? Então também você tem o complementar, que são as mudras, né? O mudras, né? Que aí o corpo na posição correta, né, e a mão na posição correta. Então você cria um processo mágico. Para quê? Né? Assim, é como se fosse construir uma casa, né? Obrigatoriamente eu tenho que começar pelo alicerce, e sempre um tijolo em cima do outro. Você não tem como deixar um vazio, não tem como começar a construir a casa pelo telhado. Né? E não tem atalho, né? Assim, eu vou amarrar o telhado por um barbante no céu e depois eu faço parte de baixo. Não existe isso, né? Então, quando chega no terceiro ponto, que daí então é a questão da posição adequada, é para que daí então você, tendo controlado os seus instintos, você tendo uma doutrina no sentido de um controle próprio, né, do que você pensa, do que você faz, você começa então a fazer com que essas mudanças que você projetou no teu organismo, ela encontre um corpo adequado. Quando, por exemplo, você vai sentar em Padmasana, você vai sentar para meditar, né, ou para fazer uma atividade qualquer, a razão daquilo, né, não é assim, não, tem uma mística, tem uma mágica para quem tudo tem isso, né, mas não é o nosso objeto. É que haja um fluxo de prana, um fluxo de vitalidade adequado
e para que as inteligências que existem no teu organismo, elas se sintam confortáveis. Então, Sim. se você vai fazer uma meditação e a posição em que você acha que tem que ficar te é desconfortável, ou dói, ou tem que pegar e dar um nó na perna, mas teu músculo não está elástico, e aí você... Não, mas isso aqui é uma prova de dedicação e de resistência da minha parte, então eu vou dobrar as pernas na posição de lótus, mesmo sentindo uma dor gigante no joelho, né? E aí acabou aquela meditação e você levanta com o joelho em frangalho, né? Achando que cumpriu o dever. Não. A meditação não funcionou. Nada. Você não ouviu o teu organismo, Claro. Você se machucou desnecessariamente. Sempre defendi isso. Exatamente, você tem Não que estar adianta. confortável. E aí, esse que é o âmago do processo da iniciação, é que em não tendo atalho, você não consegue enganar ninguém. E o ninguém é em você. Assim, mesmo que a pessoa te olhe assim, puxa, o grego está lá sentado em posição de lótus meditando, e você com uma insuportável dor no joelho, cansado, é isso e mesmo. pensando assim, puxa, o que está passando lá no bem cinema isso. hoje? Puxa, amanhã eu tenho que ver lá, porque no programa ficou pendente um e-mail. Não, então faz o seguinte, esquece esse negócio, vai lá, resolve o e-mail, vai para o cinema ver teu filme. Quando tua alma estiver calma, quando o teu desejo estiver satisfeito, porque você não aprendeu a superar, controlar o desejo, então você sente e medita. Porque até então você está enganando. Só que enganar quem está te vendo não adianta nada, é besteira. Você está enganando A si próprio. a si próprio. Esse que é o pior. E aí desenvolve a revolta. Você pode pegar e sair do teu frustração, caminho. uma série de coisas. Negócio complexo. Bom, então esse é o terceiro passo, né? Sim. Então, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo seria equivalente a um umbilical. Quarto. O quarto passo qual seria? Em termos de chakra? Chakra cardíaco. Cardíaco. Qual é o elemento, qual é o tato que daí vibra no chakra cardíaco? Vai o ar. Qual é que é o quarto passo? Pranayama. Pranayama, tá. Então veja que essas coisas a gente tem conversado, então são todos os passos. Então, para se chegar ao Samadhi, há uma série de procedimentos. Então, assim, é como você chegar no diamante. Primeiro você tem que achar a pedra bruta, para chegar no brilhante. Primeiro você tem que escavar para achar o diamante, né? É bruto. E você vai ter que escavar, aí você vai ter que saber onde tem, não pode desistir, escavou. Né? Então, aí, o que eu faço com isso agora? Vou polir. Como é que eu vou polir? Não tem como polir em um segundo. É um trabalho meticuloso, artesanal. Você tem que saber o que está fazendo. Você tem que ter antevisto mentalmente a pedra que você quer. Sabe, é um processo alquímico. Sim. Né? Sim, você está nesse processo de busca do Samadhi ou na iniciação, você está burilando, você está polindo a tua alma, né? De maneira irreversível. Fisicamente está alterando a alma. Isso que é iniciação. Ou existe uma alteração física na alma, no corpo físico, no vital, ou a mente concreta se altera fisicamente na iniciação, ou a iniciação não aconteceu. Você está em processo. Não tem problema nenhum estar em processo. Claro. Só não pode se enganar. Né? Porque daí começa assim, eu estou aqui na posição de lótus tentando meditar, mas estou preocupado porque tem um boleto que eu ter que pagar e o banco fecha às 4. E você está ali meditando também. Né? Como eu não estou conseguindo fazer nada, eu vou, mas ele não colocou a perna direito. Estou vendo que a respiração dele está ofegante. Então, eu começo a ver em você os defeitos que eu me recuso a ver em mim mesmo. E isso aí vale para a gente vai fazer uma atividade templária, ver se o teu paramento está amassado, teu paramento está amassado. Tudo, você não canta isso. yoga direito e eu acho que sim. Você tem atividade para mentalizar um mantra ou qualquer coisa assim, ou ver uma forma. Eu também tenho, mas eu critico você. É bem isso mesmo. Leão preso em jaula, a diversão é se arranhar. Né? O que torna mais crítico o processo é o seguinte, é quanta gente tem assistindo e como que quem está assistindo reage. Leão está quieto, outro está quieto. Arranhou, fica quieto. Arranhou, bateram palma, arranha com as duas, morde, mata,
Matou, mata também. É assim que o público reage quando você joga pro público e não para tua própria existência. Sim. Tá? Quinto. Yama, niyama, asana, Pranayama. pranayama, pratyahara. Pratyahara. Pouco comer. É o controle, é o controle dos sentidos. Controle dos sentidos. Sim, Tem relação com chakra também? Seria o laríngeo ou não? Seria o equivalente ao laríngeo, porque Tá. aqui é o que está separando o humano do divino. Tá. Né? E então aqui é que você vai ter o controle sobre toda a parte densa, porque o que acontece? Você tem mineral, vegetal, animal. Sim. O homem começa aqui e vem até aqui. Tá. Né? Aí daqui para frente já é o divino, porque é 1, 2, 3. É o triângulo sentado no quadrado. Perfeito. Que se assenta no chão. O chão é a evolução que nos Tá. antecedeu. O controlar, né, esses sentidos é muito interessante, porque assim, lembra que daí cada sentido, né, ele é o que a gente chama de jnana, que é o conhecimento, endrias ou endrianos, que é um instrumento de conhecimento. Por quê? Porque através dos sentidos que eu consigo interagir com o mundo que me cerca, né? E é os sentidos que vou entregar para a mente concreta, para a mente, para manos, não a mente concreta, as imagens que vão ser pesadas, medidas ou contadas, e aí há uma decisão, e essa decisão vai ser exteriorizada através do quê? Dos karma endrias, ou karma endrianes, né? Que são as ações, que é assim, os meus órgãos de ação externo, que geram karma e geram consequência, né? E aí é a geração, o pé, mão, a fala, Tá. né? Quando eu consigo, então, controlar esse tipo de coisa, significa o seguinte, que eu tenho controle sobre, né, aquilo tudo que existe na interação do meu ser, da minha unidade existencial com o mundo material que me cerca. Esse é o quinto. Sexto, dharana. Dharana. Dharana, que é o nome do órgão oficial de divulgação da Sociedade Brasileira de Sim. Biose. Dharana, D-H-A circunflexo, R-A-N-A circunflexo. Dharana é a perfeita concentração em um objeto. Porque uma coisa muito É interessante... uma capacidade, você está falando. Uma capacidade de ter a perfeita concentração num objeto. É como se cada um desses passos fosse uma capacidade ou um poder a Tá. ser desenvolvido. Tá. São 7 Shaktis que existem, que criam todo o universo. Todas elas estão distribuídas também nessas 7 etapas. Então, a Dharana é a capacidade de se concentrar, né, em um objeto, em um assunto e silenciar a mente. Então, é como se fosse a suprema capacidade de concentração. Isso, você é o mais adequado. E tem uma coisa muito palavra interessante, certa. tem uma coisa muito interessante que assim, então a gente pensa que a mente, né, a mente concreta, né, ela é a base da meditação, da concentração, né? Mas é o contrário, é o que atrapalha. Porque isso acontece. Então, vamos supor essa questão do Facebook, que então transita assim tudo quanto é besteira possível no Facebook, não, no telefone, esse do WhatsApp. Né? E então assim, e o que é WhatsApp, né? Assim, transita tudo que é porqueira, né? Nesse meio de comunicação. Eu vejo uma imagem, qualquer que seja, ou um vídeo, ou uma imagem, não interessa o que seja, assim, e aí tem para todos os gostos, assim, Tudo. circula assim, de um trecho da Nova Sinfonia até uma imagem de um acidente, falar mal disso, é o astral humano, Tudo. é aquilo dali mesmo. Quando eu vejo, né, aí então o órgão da ação, né, Jnanendriyani, a visão, ou a audição, né, se está envolvida, né, vai gerar a imagem para a mente concreta, para Manas, né, e aí Manas vai considerar ou desconsiderar aquilo. Não, isso aqui é besteira que o grego me mandou. Vou apagar isso aqui. Apaguei. Como é que é o nome? Como é que é? Só um pouquinho. Vamos em frente, já conta essa parte. Então,
vi a imagem e apaguei aquela imagem que você me mandou. Isso vale no dia a dia. O que você viu, o que você leu, o e-mail que você leu que você não gostou, a conversa que você teve, o vídeo que você assistiu, o que você está vendo no ônibus, no carro. É o dia a dia que a gente, tudo que a gente vive vai gerando imagem, né? Daí, essas imagens, sim, agora eu vi. Então essas imagens, elas depois somem, né? Só que todas elas deixam resíduo na mente. E o resíduo chama sanskara, não é sansara, é sanskara, né? E o conjunto desses resíduos, que daí vai ficando na mente, ele começa a se entrelaçar e aí gera o hábito. Tá. Do hábito o vício, do vício o caráter, do caráter o destino, destino karma, né? Então, isso que a gente pensa que é besteira no dia a dia, e que daí então a gente vê, apaga, ou vive, ou o meio que a gente anda, o resíduo, né? É como se cada coisa que a gente interagisse fosse assim, saímos de casa de manhã com uma roupa branca, né? Cada contato, cada coisa que a gente vê é como se fosse um pingo de caneta, né, tinteiro em determinado ponto. E são as futuras tendências, né? Karma. É isso aí. Karma. Aí então, quando você chega no estado de dharana, né, e você vai tentar se concentrar em um único objeto, todos esses pequenos pontos, esses sanskaras, eles tendem a acordar e criar turbilhões mentais. É por isso que você vai tentar se concentrar em alguma coisa. Vou me concentrar nesse livro. Você está se concentrando na primeira vacilada, ou seja... Já divagou. O devagar, exatamente. Essa é uma palavra divagação. Interessante. Devagar. O devagar, e como não existe com vácuo, não existe vazio, o devagar é porque daí naquele momento a tua consciência ela está navegando nos sanskaras, nos resíduos de tudo aquilo que você viu e não resolveu. Isso é a mecânica da alma de cada um, né? Só que esse navegar, então você, não, vou me concentrar nisso daqui. Está estudando matemática, cálculo numérico integral. Nossa. Sim. Aí você, não, vou concentrar aqui porque eu preciso, assim, poxa, de repente você está pensando na música que você gosta e tal, e aí qual é que tem mais poder? A necessidade de se concentrar ou o prazer em ouvir música? Não, vou dar só uma paradinha e vou ouvir a minha música para descansar e depois eu volto com a bateria carregada. Conversa. É porque o número de sanskaras que existe em tua mente é de tal maneira intenso que você não tem, o teu poder de concentração é zero. Né? Isso acontece para vocês, acontece com todo mundo. Qualquer pessoa. Então, esse é o sexto estágio, né, que é dharana. Uma vez atingido o estado de dharana, que assim, você não vou me concentrar nesse objeto. E você só vê aquele objeto e compreende aquele objeto. Né? Aí você adquire condições de passar para o sétimo passo. Sim. Dos 8. E o sétimo passo é dhyana. Dhyana, eu tenho 3 filhas, né? Sim. 2 delas eu dei o sexto e o sétimo passo como nome pessoal, né? Para que daí isso tivesse interferência e ascendência, essas coisas assim que acontecem. Bom, cheguei em estado de dhyana. Dharana é concentração, dhyana é meditação. Tá. Dhyana, então, é você conseguir meditar profundamente sobre determinada coisa sem nenhuma influência da mente. Tá. E veja que você saiu então, né, do embate contra os instintos no primeiro passo e você já está no estado da meditação absoluta, que é dhyana. Né? Tem mantras na eubiose que fala a respeito disso, né? Dharana, dhyana, então tem esse caminho aí, né? Uma vez que você conseguiu então dominar o estado então, a eubiose, ela ensina o caminho do samadhi? Não é que ensina o caminho do samadhi, é que o samadhi ele te leva à contemplação, né, a ser um só com alguma coisa. A iniciação, né, real, ela te leva a ser um só com alguma coisa. Então, a eubiose ela dá um caminho de iniciação onde a contemplação é uma das possibilidades.
Ok, né? sim. Vai acontecer ou não, depende de cada Depende de discípulo. cada um, isso. E o discípulo pode ultrapassar esse estado, inclusive, não vai saber, né? Ok. A gente não sabe quem são as pessoas, né? Diana, né? Conseguiu dominar o estado completo de meditação, e veja que é muito interessante, então você tem que estar em uma posição adequada para fazer a concentração. Qual é? É aquela que você aprendeu, né, quando você está fazendo as asanas, né? Sim. Quer dizer, no estado asana, então toda a posição adequada para que teus órgãos fiquem confortáveis, para que você adquira o controle sobre si mesmo, a respiração adequada, pranayama, fazendo com que o fluxo de vitalidade aconteça, e então você está alimentando todas as inteligências adequadamente, cada uma com o seu estado de consciência hiperativo, não é? Você tem o cérebro do norte, cérebro do sul, coração do norte, coração do sul equilibrados, né? Assim, aquela respiração rítmica no mesmo compasso do universo. Aí, então isso possibilita dharana, dharana realizado possibilita dhyana, dhyana realizado Samadhi. samadhi. E o que é o samadhi? Contemplação, como você disse, né? E o samadhi é uma coisa muito interessante, e aí é bom a gente desmitificar, né? Que daí o samadhi é quando a minha mente se faz uma com alguma coisa. Tem um termo, esses assuntos que você escolhe eu gosto muito, sim, são assuntos muito interessantes. Tem um termo que tem um uso religioso, mas foi uma apropriação, chama ubiquidade. Ubiquidade, sim. Ubiquidade é você estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Né? Você consegue, assim, eu estou aqui com você, estou em casa lendo, estou em São Lourenço estudando, isso é ubiquidade, é você estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. E também tem uma coisa muito interessante, porque assim, então sabe que tem os 7 chakras, quando você chega nesse estado de equilíbrio, né? Aí, então se desenvolve um 8º, né? E aí nesse 8º chakra desenvolvido, ele tem 8 particularidades, 8 poderes, né, para chegar e dar aí o complemento dos 24, aquela coisa toda. Um desses, né, é a capacidade de estar em vários locais. Mas o pior é que está mesmo, fisicamente, né? Como é que pode um negócio desse? Sim, eu sei disso. Como é que pode isso? Porque bilocação de consciência, compreende-se, é simples. Não, isso é... Né? Ou polilocação de consciência. De jardim de infância. Ou não é? Sim. Agora, com o corpo, é brincadeira. Isso tem relatos, isso aqui não é viagem na maionese, não. Relatos, tem provas, fotografias, a pessoa está em 2 lugares ao mesmo tempo. Então não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Né? Mas é que a dificuldade... Pode, mas... a dificuldade que a gente tem de compreender, que a gente conversou de início, é que a gente tenta analisar... Com a mente concreta, né? Tenta a mente concreta compreender a mente abstrata, daí, como está acima da compreensão, fala assim, não, mas isso não pode, não, mas isso é impossível. Impossível é uma frase que só existe, uma expressão que só existe para a humanidade. Então, a gente falando sobre ubiquidade, a capacidade de estar em vários locais, né, ao mesmo tempo, né? E aí, então, tem esse chakra que se desenvolve quando você tem equilibrado os outros 7, ou quando você fez 7 caminhos. É muito interessante, né? Porque é uma qualidade, então, a ubiquidade é uma qualidade desse chakra? É o poder desse chakra? Um dos 8 poderes. Olha só. Um dos 8 poderes do yoga, já ouviu a expressão? Sim. Um é isso, né? É você poder estar onde você queira, né? Interessante. E é muito interessante ver só. Então, você desenvolveu os 7 passos, 7 caminhos. Quando você tem tudo isso equilibrado, aí aparece o 8º chakra, né? E o 8º seria uma série de capacidades, né? Uma das quais seria o samadhi. Uma das quais. E daí sabe o que é o samadhi? O samadhi é assim, eu quero compreender sobre o sol. Não o sol, que a gente vê que é só reflexo, mas quero compreender sobre o sol, né? Então eu tenho que fazer todo o caminho que me levou a compreender, daí eu vou focar no sol que eu quero compreender, eu vou meditar a respeito, né? E aí eu entro em samadhi com o sol, com o objeto, a mente estar junto com a coisa. E sabe o que acontece? Isso que é muito interessante, que até então
né? Até então, eu vejo o objeto, eu ouço o objeto, eu sinto o objeto, eu compreendo o objeto, eu converso com o objeto, assim, eu fico no entorno do objeto. Então, eu sei quase tudo sobre o objeto. Quando entra em Samadhi, né? Aí eu não mais estou fora do objeto, por isso que Samadhi é estar junto. Eu estou junto com, eu me torno um com ele. Por isso que quando o adepto iniciado yogi, ele entra em Samadhi, o que ele exclama? Tatuam-se, eu sou ele, eu sou Brahma. Porque daí, naquele momento, ele é um com o objeto. Todo. Com o todo, depende né? do que ele está, qual é o objeto assim, do conhecimento dele. Se ele quer, assim, sobre o Sol, naquele momento pergunta para ele, me fale sobre o Sol, o que você sabe sobre o Sol? Ele vai responder para você, eu sou o Sol. Eu sou o Sol. Eu sou o Sol, tatuam-se. Né? Então isso é Samadhi, é você se unir com a coisa em si a tal ponto que você seja a própria coisa. Quando você aí, ao invés de desejar compreender ou se unir, né, com uma coisa específica, vocês não, um Samadhi, né, com o todo e manifestado com o universo naquele instante, você é o próprio universo. Mas essa impressão fica comigo depois, quando eu saio de Samadhi? Lógico, porque ótimo, isso. Todos esses passos, né, eles pressupõem uma alteração física orgânica com toda certeza, irreversível. Com toda certeza. Irreversível, porque o estado de consciência, ele muda, né, assim, a mente concreta, a alma, o vital, o físico, ele muda a consciência de cada átomo que faz parte do nosso organismo. Isso que você me fez, você está falando aí, me fez voltar atrás, essa pergunta que eu fiz, voltar no tempo, aquelas, não sei se é historinha, tudo, quando a divindade diz não olhe para trás, porque se você olhar para trás, você vai se acabar, você vai transformar em sal. Vai se transformar em sal. Isso aí é metafórico, porque que é exatamente o que você disse aqui. Tem certas coisas que, se você não alcançar pela via normal, você morre. Você se acaba. Não que a pessoa, não que a coisa seja ruim. É que você falou que tem todas essas alterações biológicas, físicas, energéticas, tudo. Então tem que realmente ter esse preparo, porque senão você vai... Morre. Exatamente, essa que é a questão. Tem experiência, assim, às vezes, às vezes acontece assim, ó. Tem uns estados de contemplação, e às vezes você pode estar lendo alguma coisa, isso acontecer, né? Assim, uma frase, uma palavra. Verdade. E aí... É muito louco. Muito louco. E aí fica aquele negócio assim, é como se explodisse um... o complexo é tentar descrever. Isso aí tem acontecido naquele cantinho ali, tá? Que eu não sei o que está acontecendo ali. Mas por isso que eu falei de início, Grego. Assim... Aquilo está para o norte, nós vimos com a bússola ali, não sei se tem a ver, rapaz. Por isso que eu te falei, é completamente factível para qualquer ser humano hoje, né? Factível. Você não saber onde é que está, o que aconteceu. Não assim, é isso. Iniciação é isso, né? É você chegar a um ponto de identidade tal. Samadhi é identidade, né? Em que você é a própria coisa. Então, o máximo da compreensão é a identidade. Mas eu achei importante isso que você falou, porque isso que eu acabei de citar agora, que estou citando para você, eu não ia falar para ninguém, né? Agora eu falei para todo mundo. Eu imagino. Mas é porque ali, você viu, lembra da coincidência da bússola que nós vimos exatamente onde eu estou sentado, é ao norte. Isso aqui é aquela coisa. Você acabou de dizer que precisa de certos fatores que... A posição é necessária, porque gera uma série de fluxos energéticos que são necessários para aquilo lá. Então, existem coisas que favorecem, não é o acaso que faz a coisa, né? Então, existe um ritual, existe uma conduta para você fazer. E a pessoa tende a pensar assim, não, mas eu preciso ter um estado ideal, né, para que a vida flua. Então, o estado ideal é o que? É o fakir, né, é o magricela. Não, o fakir... assim,
uma compreensão inadequada de uma fatia do conhecimento, não é aquilo. Por que a imagem do Buda é gordinho e sorridente? Isso. Porque o estar bem, né, saudável e feliz é uma das bases para qualquer realização. Se não houver felicidade, esquece. Se não houver harmonia, esquece. Se não houver fraternidade, esqueça totalmente. Se você não tiver em si essa trilha, então, vontade, amor, sabedoria para a atividade adequada, você pode estar na Agartha, você pode estar em Duarte, você pode estar no templo subterrâneo, não interessa onde, né? Na casa da mãe Joana, que não vai ter impacto nenhum, porque você vai ser só um ignorante vestido adequadamente em um local que não te pertence. Né? A luta que a iniciação provê a cada um é dar embate aos fatores que nos deixam inadaptados àquele local que a gente tem direito por lei. É essa que é a grande luta da iniciação. Então você está no caminho, tem acesso ao conhecimento, a yoga, mantra, ritualístico, templar e tal, mas você ainda é um deslocado. Por quê? Porque você não faz questão de levar a sério a coisa como tem que ser levado. Só isso. É isso aí. Olha, brilhante. Falamos 1h20, pessoal, tá? Delícia. Muito bom. Programa maravilhoso. Maravilhoso. É uma surpresa porque a gente senta aqui, né? A gente sempre pode ser repetitivo, né? Mas é gostoso por isso. Ele sabe o tema quando a gente vai falar, nós começamos a desenvolver aqui e a coisa flui. E é muito gostoso porque é mágico isso aí, né? É alquímico. E você vê assim, dentro desse princípio que a gente está pensando até agora, né, o que a gente faz aqui é como se a gente servisse uma refeição para vocês, onde os pratos que são colocados à mesa, né, eles vêm dos confins mais profundos do universo e a gente coloca para quem quiser se servir. Perfeito. Agora, a empatia de cada um com o alimento é intrínseca às próprias inteligências do organismo, então a gente só come o que tem vontade. É bem isso. O alimento, dado à força, ele vai fazer mais mal do que bem. Então deixa que a fome venha, né, até que um dia daí, tendo fome de conhecimento, você se levante, né, e comece a andar, se tornando então um peregrino, que é aquele com o qual me congratulei no início da nossa conversa. Esse é meu brother, Jorge Antônio. Gente, muito obrigado, Jorge, mais uma vez. Obrigado a você, é uma felicidade de estar aqui. Tá, fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida.